Queria falar um pouquinho sobre política brasileira, sobre dinheiro público utilizado para manifestações bolsonaristas. Essa reportagem está entre as mais lidas da nossa página do UOL desde o início da manhã e é a atuação e o encaminhamento de dinheiro de um vereador do PL, o partido de Bolsonaro, para bancar atos bolsonaristas. O vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PL de São Paulo, destinou quase 500 mil reais em emendas parlamentares. Foram 478 mil reais, exatamente, em emendas parlamentares para bancar a estrutura de 3 manifestações bolsonaristas que foram realizadas na Paulista nesse ano. Nascimento destinou 3 emendas para atos em apoio de Bolsonaro e a favor da anistia. Os recursos públicos são da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e foram liberados poucos dias antes das manifestações, com aval técnico da gestão Ricardo Nunes, que é aliada de Bolsonaro. Os valores enviados e as datas estão nessa reportagem que você encontra na página do UOL. No dia 6 de abril, 190 mil reais. No dia 29 de junho, R$ 142.700. No dia 3 de agosto, R$ 145.700. O vereador não detalhou o destino dos recursos nos documentos oficiais. Na descrição das emendas, há apenas a palavra evento, sem qualquer menção às manifestações. Os demais campos do formulário estão em branco. Procurado pelo UOL, o vereador Nascimento disse que as emendas atendiam a todos os requisitos legais para liberação de recursos e afirmou que a cidade recebe constantemente grandes eventos que necessitam de equipamentos para a organização da multidão e manutenção da ordem e da segurança. E diz que os recursos foram enviados para a contratação de grades, de torres de observação, cabos, água mineral, banheiro químico, ambulâncias, era para esse tipo de uso, e aí detalhou que foram justamente esses os gastos. Pode um negócio desse, Josias? Está liberado isso? Não, não pode, né, Fabíola? Isso é um escárnio. Quando a gente trata do flagelo em que se converteu esse manuseio de emendas parlamentares no âmbito federal, a gente precisa realçar que o que acontece no Congresso Nacional é replicado país afora nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores. E nessa Câmara de Vereadores de São Paulo, nós estamos assistindo a um fenômeno análogo ao que costuma infestar o noticiário em relação às emendas federais, né? E é muito deplorável, né, que um vereador utilize quase 500 mil reais para bancar a estrutura de manifestação bolsonarista, a pretexto de estimular o turismo, né? E com o aval de um prefeito ou de uma prefeitura comandada pelo Ricardo Nunes, que ele se considera, ele acha que foi eleito com o apoio do Bolsonaro, né? Mas nós assistimos à campanha, o Bolsonaro, ora, oscilava entre ele e o Pablo Marçal, ficou naquele chove não molha, até que ele percebeu que o Ricardo Nunes acabaria ganhando a eleição, e aí ele se declarou apoiador, né? Agora, em nenhuma circunstância é justificável o emprego de dinheiro público para financiar ou ajudar a financiar manifestação de uma facção política. Então, é preciso que esse vereador tenha a noção de que o dinheiro público não é dinheiro grátis, custa o suor do contribuinte, né? Estamos falando aqui, nesse caso específico, do contribuinte da cidade de São Paulo, que a prefeitura cotidianamente mete a mão no bolso do morador de São Paulo para extrair os recursos que financiam a manutenção da limpeza da cidade, da construção de prédios públicos, da manutenção das estradas. Tudo isso foi como que subvertido por essa decisão do vereador de despejar 500 mil reais, ou quase 500 mil reais, na organização de atos bolsonaristas na Avenida Paulista. Isso é uma excrescência, Fabíola. Agora, estamos assistindo a esse tipo de excrescência
cotidianamente no âmbito federal. O Supremo Tribunal Federal está agora conduzindo alguma coisa em torno de 80 investigações contra larápios com mandato federal. E essa conjuntura que cola código de barras nos mandatos parlamentares converte o Brasil numa emendocracia. E esse fenômeno se reproduz, como disse, no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Todo vício que se verifica em Brasília, ele é replicado nos estados e nos municípios. Isso aqui tem que ser combatido com o maior rigor, isso aqui é caso de polícia, não estamos falando mais de política. A política, as pessoas costumam dizer, não se deve criminalizar a política. Ninguém criminaliza a política, senão os políticos que cometem crimes. E quem desvia dinheiro público, quem subverte a aplicação de verbas públicas, está cometendo crime. E assim deve ser tratado, como suspeito de crime, num primeiro momento, e comprovada a ilegalidade, como criminoso mesmo. Então, isso aqui, o indício é muito forte, Fabiola. Me parece que o código de barras que está impresso nesse mandato municipal parece muito evidente, né? Então, é preciso tratar como caso de polícia mesmo. E é muito grave, né, o dinheiro público sendo utilizado para uma manifestação política, e inclusive uma manifestação que foi observada por muitos como um ataque à democracia, né, Raquel? Porque, assim, as manifestações que aconteceram na Paulista pedindo a anistia e atacando o Supremo Tribunal Federal são manifestações muito delicadas. Agora, pode dinheiro público, quer dizer, emenda de um parlamentar, de um vereador. E, além disso, dinheiro que saiu da Secretaria Municipal de Turismo. A Secretaria Municipal de Turismo, da gestão Ricardo Nunes, identificou o evento como Movimento nas Ruas. É o que está escrito nesse pedido, né, que foi assinado pelo vereador Gilberto Nascimento. Agora, ele deve ser investigado, não deve? Esse dinheiro deve ser devolvido? Como é que você analisa? Pelos detalhes da matéria, Fabiola, tá todo mundo ciente ali que estava fazendo coisa errada, né? Porque o vereador, ele não explica direito para que era o... Vou até pegar os detalhes da matéria aqui para a gente entender melhor, mas ele não explica direito para que era para que eram os recursos, né? Ele coloca aqui, olha, ele não detalha o destino dos recursos nos documentos oficiais, na descrição das emendas, há apenas a palavra evento, sem qualquer menção às manifestações. O formulário usado para formalizar a indicação dos recursos tem somente a data, o horário e o local. Os demais campos do formulário estão em branco. Ele não preenche os dados do beneficiário da emenda, não tem CNPJ, não tem razão social, não tem endereço, também não especifica os objetivos da proposta, justificativa, metas, como prevê a legislação. Todos os campos foram detalhados em outras emendas apresentadas por ele. Então, assim, ele já estava querendo esconder, pelo que se especifica aqui, de qual era o objetivo. E a matéria também mostra que o deputado tem uma ligação próxima com o pastor Silas Malafaia, né? Pelo que está explicando aqui, olha, o deputado, o Gilberto Nascimento Júnior, ele está em terceiro mandato como vereador e ele é filho do deputado federal Gilberto Nascimento, que é líder da bancada evangélica e aliado do pastor Silas Malafaia. Ele foi secretário de Desenvolvimento Social do governo de Tarcísio de Freitas, mas deixou o cargo em 2024 para disputar a reeleição na Câmara Municipal. Então, tem toda uma ligação próxima do vereador, perdão, estou o tempo todo aqui falando do deputado, mas tem toda uma ligação próxima do vereador e do seu pai com o pastor Silas Malafaia, que é o organizador dos atos. O pastor nega que tenha recebido esse dinheiro. Ele, aliás, durante todo o tempo, né, ele sempre disse que essas manifestações são financiadas com recursos próprios, mas tem toda uma ligação do vereador e do seu pai com o pastor Silas Malafaia, com os atos, e eles fizeram todo um esquema ali para esconder de onde vinham os recursos.
Então, eles sabiam que estavam cometendo um ilícito, Fabíola. Eles estavam muito cientes ali do que eles estavam fazendo, porque, no fim, eles sabem que dinheiro público não é para ser utilizado em manifestação política. Dinheiro público, quando é destinado pelo fundão eleitoral, é usado para fazer eleição. E olha lá, esse é o único objetivo quando ele é direcionado, né? Porque é dinheiro seu, nosso, dos nossos impostos. Tem um caso que é o seguinte, ele vai ser investigado, esse vereador, José, isso é caso de cassação? Sem nenhuma dúvida, Fabiola. Se vão caçar ou não, na política os acordos são feitos porque os transgressores são muitos e aí eles se entendem lá entre eles para que ninguém seja punido efetivamente com a cassação do mandato, né? Senão, numa situação muito limítrofe, isso é algo que é preciso ver se há na Câmara de Vereadores de São Paulo coragem bastante para levar um caso desse às últimas consequências. Agora, as autoridades que compõem os órgãos de controle, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, essas autoridades têm a obrigação, né, de averiguar o que aconteceu aqui. Eu me lembro, Fabíola, que nessas organizações, nesses atos do Bolsonaro, atos que foram vistos como subversivos dos valores democráticos, ato para anistiar quem nem foi condenado ainda, sempre que questionado sobre custos, o pastor Silas Malafaia dizia que ele era o organizador e que estava gastando dinheiro. Dava a entender que gastava do seu próprio bolso, né? Não me lembro num dos atos ele dizia que estava gastando 100 mil reais. E ficou sempre ali no ar, né? Como é que se financiam esses atos? E quem tira dinheiro do próprio bolso para um ato como esse não está infringindo a lei. Cada um pode jogar dinheiro pela janela como bem entender, né? Desde que gaste o seu próprio recurso. Agora, aqui estamos diante de um caso concreto. A documentação mostrando que quase 500 mil reais de verba da prefeitura foi destinada para organização de atos políticos de uma facção ideológica, política, na Avenida Paulista. Um eleitor de centro, de esquerda, vai dizer, não, meu dinheiro nisso não é concebível. Um eleitor bolsonarista pode também chegar à conclusão, não, tudo bem, o ato do Bolsonaro, mas dinheiro público nisso, se for um bolsonarista que tenha um sentido moral, ele vai perceber que isso aqui não é apropriado. Agora, cabe aos órgãos de controle e à polícia, em última análise, mobilizada pelo Ministério Público, averiguar o que aconteceu, Fabíola. Uma coisa assim não pode ficar impune, não pode ficar por isso mesmo. Não, estão falando de dinheiro público e não é... Muita gente pode considerar, não, isso aí é café pequeno, 500 mil reais. O que são 500 mil reais? É muito dinheiro. E podia ser R$1. É dinheiro público, desviado, gasto inadequadamente. Então não pode ficar por isso mesmo, Fabio. Se vão caçar, se não vão caçar, a política está tão abastardada que a gente não espera muito dos legislativos, né? Seja federal, estadual ou municipal. Agora, espera-se muito dos funcionários públicos que integram órgãos de controle e que têm essa responsabilidade de fiscalizar a aplicação de dinheiro público. Então, isso não pode ficar por isso mesmo, não pode ficar como está, é preciso averiguar, investigar e encaminhar as punições, Fabíola. Se vai ser caçado ou não, isso é outra coisa. Agora, do ponto de vista legal, judicial, a lei está aí e ela existe para ser aplicada. E vale para todo mundo. Agora mesmo estamos falando aqui, um ex-presidente da República foi condenado no Supremo Tribunal Federal a 27 anos de cadeia. Por que é que um vereador não pode ser condenado também por ter desviado 500 mil para aplicação em atos políticos injustificáveis, Fabíola?